Olá, meus amores. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Eugênia Moraes Linha Amor. Nessa aula iremos aprender a costurar o nosso conjuntinho que a gente aprendeu a traçar a modelagem, tá? Então, o tecido que eu escolhi foi o linho lese, tá? Ó, esse tecido maravilhoso. O da foto é um lese, e a gente vai aprender a confeccionar essa peça. Então fique comigo até o final desse vídeo. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau. Então, meus amores, eu vou começar a cortar aqui a nossa modelagem. Essa parte aqui é o forro, tá? Porque, como eu já disse, o nosso tecido principal, ele tem furinhos, né? Que são uns bordados igual o lese. Só que ele lá não é um lese, tá? Ele é um linho com aqueles bordados. E aí eu já posicionei aqui minha modelagem aqui, ó, nesse tecido que se chama, aqui na minha cidade se chama elanquinha, tá? Ele é justamente para forro. O ruim dele é porque ele é um pouco quente, tá? Mas é o único que eu encontrei. Comprei nessa tonalidade clarinha, tá? E eu posicionei as nossas costas aqui na dobra e também lá a pala tá na dobra do tecido, tá? E eu dobrei o nosso tecido e bem aqui tá as urelas do tecido, tá? Eu dobrei ele assim porque eu comprei, creio eu que foi só 60 centímetros de comprimento desse forro aqui. E aí, aqui nas nossas costas, não sei se vocês lembram, mas na modelagem eu retirei 1 centímetro aqui, tá? Para não ter folga de tecido nas costas. E aí, ó, por isso que lá na parte de baixo não tá ficando retinho, o papel tá torto, entendeu? Porque eu preferi botar esse entortamento para lá, entendeu? Porque é mais fácil de retirar ele aqui do que aqui em cima, onde já tá o nosso decote, tá? Para não ter sobra de tecido aqui no decote, eu botei para lá. E aqui no nosso short, na barra do nosso short, eu vou deixar 1 centímetro menor, tá? Lá no nosso tecido principal, eu vou deixar ele 1 centímetro maior, porque eu quero aproveitar um barrado que tem lá para ser o barrado do nosso short, tá bom? Então é isso, eu vou estar recortando aqui e já já eu volto com vocês. Então, meus amores, aqui ó, tá a nossa modelagem recortada, tá? Eu ainda vou estar marcando aqui a nossa pence do nosso short, aqui é a parte das costas, tá? Ó. E aqui é a parte da frente. Eu ainda não recortei aqui, porque eu ainda não sei se eu vou colocar bolso, tá? Quando eu for cortar no tecido principal, aí se eu for botar bolso, eu vou ter que recortar aqui aquele valor que a gente recorta do bolso, tá bom? Mas por enquanto vai ficar assim mesmo, tá? Porque eu ainda não sei se eu vou botar bolso. Então tá aqui todo recortadinho o nosso forro. Recortei o short frente, a parte das costas, a nossa parte da frente, né, do nosso conjuntinho, ó, do nosso cropped. E aqui a pala, uma vez, tá? Cortei ela uma vez dobrada. E aqui as nossas costas, uma vez dobrada também, aqui tá a dobra, ó. E aqui é o outro lado do nosso cropped, tá? Da parte das costas. Aí a gente vai cortar mais uma vez lá no tecido, que é o tecido principal, porque esse aqui é o nosso forro. E eu escolhi esse tomzinho aqui para aparentar que tá mostrando a minha pele, entendeu? Mas na verdade vai estar mostrando, aparentando o forro, tá? Então vamos lá para a parte do corte do tecido. Então a gente vai começar a cortar aqui nosso tecido principal, tá? Antes, olha,
Ele é cheio de furinhos, tá? Por isso que tem que ter, ó. Por isso que tem que ter o forro, tá? Aí eu posicionei aqui o nosso tecido. Olha, aqui tá a nossa barra, tá? Ó. Ele não tá dobrado, tá? Eu vou ter que cortar um de cada vez, porque eu dobrei o tecido. Tentei igualar as barras, só que não tava dando, tá? Tava ficando fora do tecido. O tecido tava ficando torto. Porque na hora que o rapaz foi cortar, né? Ele cortou torto. Então, eu vou ter que cortar um por um. Eu vou ter que cortar esse aqui. E depois vou ter que botar ele pra ali, pro outro lado e cortar ele de novo, tá? Posicionar aqui, tentar posicionar certinho aqui, ó. Ó, com a barra, tá? Ó. Tentando posicionar a barra aqui. Eu creio que não vai dar pra mim estar fazendo o bolso, tá? Mas, de resto, nós vamos aprender, tá? Então, eu vou estar recortando, tá bom? Vou recortar aqui e volto já já. Então, tá aqui, ó, tá recortadinho, tá, ó. Tá todo recortadinho. Agora eu vou pra parte da frente, tá? Olha, pra ver que às vezes é o próprio barrado, ó. Agora que eu tô observando que é o próprio barrado que é torto, ó. Tá vendo que tem uma entradinha maior aqui, ó? Então, se o seu tecido ficar assim também, faça como eu tô fazendo, tá? Corte um de cada vez. Pra ver se dá certo, tá? Eu vou estar posicionando na frente aqui. Olha, só pra mostrar aqui, né? Então, já cortei aqui a parte da frente, ó. Agora eu vou posicionar os outros moldes pra tá recortando, tá? Então, eu já posicionei aqui o nosso molde no resto do tecido que ficou, né? E como eu previa, não vai dar de cortar o bolso. Porque como nosso tecido estava um pouco torto, então acabou que desperdiçou um pouquinho de tecido, tá? Eu posicionei aqui o nosso molde, tem um para ali, ó, no cantinho, tá? Que é a pala que tá na dobra. E não vai estar dando de fazer o nosso bolso. Mas o resto vai estar tudo incluso, tá? Nosso croppedzinho, um short com a braguilha, tá? Então é o que interessa, né? No próximo, quem sabe eu não ensine a costurar um bolso, tá? Então eu vou estar recortando aqui a nossa modelagem. Com 1 centímetro de margem, tá? No outro tecido, que é o forro, cortei com meio centímetro, tá? Para ficar um pouquinho menor, para não estar aparecendo sobra de forro, tá? Na nossa roupa. Então vamos lá. Então aqui, ó, já cortei nossa modelagem, tá? Ali tá o nosso short, que é a parte da frente do nosso cropped. Aqui é o cós, tá? E aqui é a parte das costas. Olha só como tá ficando, tá? Nós vamos começar a costurar. Mas antes, nós vamos botar um termocolante aqui, tá? Ó, nessa pontinha. E aqui nessa pontinha também na parte da frente, tá? Então eu vou estar colando um pedaço de entretela aqui, tá? Ó, isso aqui é uma entretela colante, ela cola. É só procurar em qualquer lugar que vende linha, essas coisas de costura. Aí você encontra, tá? Tem um lado dela aqui que tem uma colazinha. A gente vem com ferro, alguma coisa quente e bota aqui em cima, tá? Aí eu vou fazer nessa pontinha aqui e nessa pontinha aqui também, que é o meio da nossa frente, ó. Eu vou botar aqui também, tá? Então, eu já colei aqui, tá? Eu passei o ferro e já refilei também a sobra, tá? Que sobrou aqui do nosso termocolante. Aí também eu já marquei aqui, ó, 1 centímetro, tá? Ó, tá vendo o desenhozinho de caneta? Desenhei 1 centímetro daqui pra cá, 1 centímetro daqui pra cá, 1 centímetro daqui pra cá, 1 centímetro daqui pra cá e a mesma coisa do outro lado. Esse desenho aqui é para facilitar na hora que a gente for costurar essas duas peças, tá? Aí é preciso esse desenhozinho também do termocolante, tá? Tô aqui botando os alfinetes nas peças, tá? Unindo as peças para depois costurar, tá? Uma coisa importante que vocês têm que se atentar é que essa ponta maior aqui, ó, é que vai junto com essa daqui, tá? Ó, que vai ser costurada aqui, ó. Porque a ponta são bem parecidas, né, ó. Mas essa aqui é a do decote, tá? Essa menor. E essa maior é a que faz parte com essa frente aqui, ó. Igual tá aqui.
Aí vai formar o desenho do nosso busto, tá? Tá ruim aqui porque tá no alfinete. Aí, ó. Aí vai ficar assim, tá? Então tome cuidado na hora que vocês estiverem costurando suas peças, tá? Pra não botar as coisas no lugar errado, costurar no lugar errado, tá? Ó, então a nossa peça já tá toda no alfinete, tá? Tudo no alfinete, as costas, parte da frente, o forro da frente e o forro das costas, tudo no alfinete para depois nós costurar, tá bom? Agora, a mesma forma que a gente fez aqui, ó, na parte da frente, a gente botou uma entretelazinha aqui nessa ponta, a gente vai ter que fazer aqui também, tá? Ó, no forro, tá? Botar nessa pontinha aqui, ó, na ponta menor, do lado avesso, tá? Que no caso vai ser aqui onde tá esse alfinete. Então a gente vai ter que fazer isso também aqui no forro e também na pala do forro, tá? Aqui, ó, a gente botou na pontinha da pala do nosso cropped, tá? No tecido principal, e a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui nessa pontinha. Essa pontinha aqui tá quadradinha, mas a gente não tem problema não, tá? Porque isso aqui é a margem de costura. E aí a gente vai ter que também botar esse pedacinho de entretela nesses dois lugares que eu acabei de falar, tá bom? A costurar nossa peça, tá? Ó, já alfinetei aqui e nós vamos costurar. Depois vamos fazer uns piquezinhos aqui onde tá essa curva maior e vamos cortar, tá? E depois a gente vai passar ferro e vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Ficar dessa forma aqui, assim, ó, no avesso. E a gente vai ter que virar essa costura pra lá, pra lateral, tá? Ó. Aqui eu dei uns piques, uns cortezinhos, onde fica aquela curva maior do seio, tá? E depois a gente vai pegar, costurar, unir, né, as partes das costas, ó. Já uni um lado aqui, já costurei, já passei o ferro e rebati essa costura também pra cá. Rebati no ferro, tá? Não costurei pra cá, não. O outro lado aqui, ó, nós vamos costurar junto, tá? Ó, tá alfinetado aqui. Nós vamos costurar junto, tá? Essa lateral das costas. E uma coisa importante é que a gente tem que fazer o desenhozinho da nossa braguilha, tá? Ó. Aí eu peguei, lembra do desenho da braguilha? Para ajudar ali o zíper a não machucar a gente. Essa parte aqui, ó, onde vai fazer a curva, eu botei na dobra do tecido aqui, ó. Botei na dobra, tá? E vou costurar ao redor, tá? Ó, costurar aqui, depois vou desvirar essa peça, tá? E vou passar o ferro. Outra coisa é a vira do cós, tá? É aqueles passantezinhos, na verdade. A gente vai pegar ó, um comprimento aqui bom, tá? De tecido. E vamos cortar ele em 4 centímetros, tá? De largura, tá? O comprimento pode ser o tamanho que você quiser, mas também não precisa ser tão grande assim, tá? Porque é só pra gente fazer aquelas coisinhas do short que vai por cinto, tá? Aí como é que a gente faz? A gente vira uma vez pra cá, vira outra vez 1 centímetro, tá? Porque são 4 centímetros, então a gente vira 1 centímetro pra dentro, mais 1 centímetro pra dentro, e depois a gente dobra bem no meio, tá? A gente dobra bem no meio, fica assim, ó. Então, vamos lá de novo aqui perto da câmera. A gente vai pegar um lado, dobrar pra dentro. E vamos pegar o outro lado, ó, e dobrar de novo, tá? E aí, vai ficar assim. E aí, a gente vai dobrar bem no meio, tá? Ó. E a gente vai passar uma costurinha bem aqui na lateralzinha, tá? Ó. E aí vai ficar assim, tá? Ó. Vai ficar assim, depois de costurado e passado no ferro, tá? E aqui no nosso short, ó, a gente vai ter que dobrar aquele desenhozinho da nossa braguilha, tá? Ó. Eu dobrei os 4 centímetros, sempre mede, tá? Os 4 centímetros. E passo o ferro pra ele vincar aqui, tá? Ele tem que ficar do lado avesso do nosso tecido, tá? Todas as peças aqui eu tô costurando do lado do avesso. A gente sempre costura do lado do avesso. Os desenhos do direito e do avesso são bem parecidos, então vocês têm que tomar cuidado nessa hora, tá?
E aí eu já passei ele aqui, eu vou passar um acabamento aqui, ó. E aí eu vou estar fazendo um acabamento aqui, tá? Antes de costurar ele. Eu vou passar o zigue-zague, tá? Porque eu não tenho... Eu tenho uma minha overlock, só que ela tá com os pontos desregulados e eu não sei regular os pontos, tá? E aí aqui nas costas, a gente vai costurar aqui o nosso gancho, ó. E também fechei aqui a pence, tá? Ó. Fechei aqui só no alfinete, tá? Eu marquei, ó. Marquei aqui, ó, do outro lado. Acho que não vai dar pra ver direito, mas eu marquei aqui, ó, nossa pence. E aí eu pego e boto aqui o alfinete para depois costurar, tá? Ó, unindo um lado com o outro. Pego onde tá o ponto e vejo se tá no mesmo rumo aqui do outro lado, tá? Aí eu vou fazendo assim até chegar aqui em cima e depois eu costuro. Vou pra máquina e costuro, tá? E depois tem que passar o ferro para poder ficar bem vincadinho, tá? Então vamos lá costurar nossa peça. E da mesma forma que vai ser costurada essas partes aqui, tá? Eu vou costurar o forro, tá bom? Só que o forro eu vou costurar no zigue-zague, tá? Porque como a elanquinha ela estica, então tem algum sentido que as partes do cropped ficou no sentido que pega ali o lado que estica, então tem que passar no zigue-zague, tá? Já que eu não tenho eu tenho um overlock, mas tá com um problema, né? Então vou fazer todo assim na reta e no zigue-zague, tá bom? E os acabamentos também eu vou estar fazendo no zigue-zague. E aqui depois, ó, a gente vai ter que costurar também esse gancho aqui do nosso short da parte da frente, tá? Mas eu vou ver se eu costuro logo ou se eu costuro depois de botar o zíper, tá? Então, ó, eu vou estar fechando aqui o gancho, tá, ó, do nosso short. E também vou estar costurando a nossa pence, tá, ó. Short, costurei as pences, tá? Também costurei o lado das costas que tava faltando, tá bom? Esse aqui, ó. Costurei. E também costurei o passante, né? Do nosso short. Vou estar passando ferro agora nessas peças, tá? Ó. Costurei também. Esse aqui é o protetor do zíper, tá? Ó. Eu vou estar passando ferro para ele se assentar. E aqui é a nossa parte da frente, tá?
do nosso cropped. Eu fiz uns cortezinhos aqui, ó, como vocês podem ver, para isso facilitar na hora de passar ferro, tá? Ó. Abrir aqui e passar ferro, tá? Ó. Tá passando ferro nessas peças. Então, eu já fiz o acabamento aqui, ó, no zigue-zague, tá, ó. Fiz o acabamento no zigue-zague mesmo. Quem tiver overlock pode passar overlock, tá? Porque agora a gente vai começar a posicionar o nosso zíper. Então, essa aqui é a parte da frente. Então, eu coloquei aqui frente com frente, ó. Ali dentro tá a nossa braguilha, tá? E eu vou tá pegando o zíper aqui, ó. Ele tem 20 centímetros, tá? O zíper. E eu vou tá botando essa parte aqui, ó. Bem aqui em cima. Aqui, tá? Eu vou tá costurando ela aqui. Esse vinco, eu vou tá... Esse vinco que a gente fez da dobra, eu vou tá costurando ele aqui em cima, bem pertinho do zíper, tá? Ó. Aqui, ó. Vou tá costurando ele bem pertinho. Eu primeiro vou costurar ele do lado avesso, né? Por dentro. E depois eu vou costurar ele, rebater ele aqui por fora, tá? Depois que a gente fizer isso, a gente vai vir com essa, depois que a gente costurar aqui, a gente vai vir com essa parte por cima aqui, ó. A gente vai transpassar um pouquinho, tá? Meio centímetrozinho aqui por cima, ó. Pra cobrir o nosso zíper, tá? E aí a gente vai ter que pregar, ó, essa parte aqui da braguilha nesse lado aqui do zíper, tá? Ó. Essa parte aqui vai ter que ser pregada aqui. Então, eu posicionei aqui ele, ó, no alfinete, tá? Ó. E eu vou estar passando uma costurinha aqui por cima, tá bom? Tá passando a costurinha aqui por cima. Aqui esse ferrinho eu deixei bem aí embaixo, tá? Ó. Porque bem que vai passar 1 centímetro de costura, tá? Que aí vai ser pra costurar o nosso cós. Aí ele ficou mesmo bem no tamanhozinho do nosso short, ó. O outro ferrinho tá bem aqui embaixo, ó. Mais aqui embaixo a gente vai fazer a nossa curvinha, tá? Então, eu vou estar costurando aqui, ó, essa parte. E depois a gente costura o outro lado. E eu abri aqui para facilitar na hora de eu passar a costura, que eu vou passar uma costura bem rente mesmo aqui, tá? Eu troquei até o pezinho da máquina aqui, eu botei esse menorzinho para me facilitar fazer isso. Então, a gente já costurou aqui essa parte, né? Ó, tá pregadinho aqui e tal. Agora, a gente vai pegar o outro lado, tá? E vamos sobrepor meio centímetro aqui, tá? Ó. Alinha ele certinho, tá? Embaixo e em cima. Meio centímetrozinho para cobrir aqui o zíper, tá? E aí você alfineta aqui, ó. Alfineta ele aqui. Então, eu alfinetei aqui, ó. Agora eu vou virar ele assim. E vou pegar essa parte aqui, ó, da nossa braguilha, tá, ó. Junto com esse zíper aqui, ó. Essa outra beiradinha, tá? Aí eu vou ter que costurar eles dois aqui, tá? Essa parte do zíper que ainda não tá presa. Ó, essa parte aqui. Com essa parte aqui, ó. Da braguilha, tá? Então, a gente vai alfinetar aqui eles. Do jeito que tá aqui. Vamos alfinetar. Prendendo eles dois, viu?
Eles vão ficar presos aqui, a gente vai ter que passar uma costura aqui, tá? Deixa eu abrir aqui pra me ver. Ó, aí vai ficar assim, ó. Tá, ó. Aí vai ficar assim. A gente vai ter que prender esse lado aqui, tá? Passar uma costurinha. Mas é prendendo só o zíper na parte da braguilha, tá? Então, posicionei aqui, ó. Vou começar a costurar. Vai sentindo o zíper aqui embaixo, tá, ó. E vai passando com cuidado para não pegar no dente do zíper. Então, depois que a gente fechou, né, costurou um lado e costurou o outro, ó. Costuramos aqui essa parte e costuramos também já essa outra parte aqui, tá, ó. Costuramos. Agora a gente vai ter que fechar aqui embaixo, onde tá aberto o nosso gancho, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Arrumar aqui, ó. E a gente agora vai ter que pegar essa parte aqui, ó. Essa parte e jogar pra cá, tá, ó. Vamos jogar pra cá. Pra gente poder igualar aqui o nosso gancho, ó. Pra gente costurar, tá, ó. Então, vou passar uma costurinha aqui agora, ó. Tem que ajeitar aqui bem arrumadinho, tá, ó. Tem que deixar o gancho bem no lugarzinho certinho. Arruma direitinho e a gente vai passar uma costurinha, ó. Desde aqui, tá? Até, ó, fazendo essa curvinha do nosso gancho, tá? Eu coloquei os alfinetes aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá? Aí eu vou estar costurando aqui, tá? Eu não mostrei a costura, tá? Mas é só costurar, tá, ó? Costurei desde aqui, ó, onde tá o nosso vinco, tá, ó, pra cá, pro nosso gancho, tá, ó? Uma coisa importante é não deixar essa parte aqui, ó, pregar, tá? Porque fica bem próximo. Então, não deixa ela pregar aqui, tá? Porque senão vai ficar bem esquisito lá na frente, tá? Aí você deixa ela solta. Aí, ó, quando a gente virar, ele vai estar assim, ó. Vai estar costuradinho aqui, ó. Vai estar bem feitinho, ó. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Ó. Tá bem costuradinho, tá? Ó, tá bem aqui, ó, a costura. Olha aí. Tá bem costuradinho, tá? E lá dentro o nosso zíper, ó. O negócio que eu tô segurando o celular e gravando pra vocês, aí não dá de eu abrir aqui o zíper, ó. Mas tá aqui, tá? Ó, já tá todo costuradinho. Agora a gente vai só botar a braguilha, tá? Costurar a braguilha. E também vamos fazer o desenhozinho da braguilha, tá? Aqui no nosso short. A braguilha, ela é colocada desse lado aqui, tá? Ó, do lado onde a gente fez aquela costurinha bem rentezinha, tá? Então, ela é costurada aqui, ó. A ponta dela tá pra cá, tá? Ó. Então, a gente bota ela aqui, costura ela aqui, tá? Ó. Vou sobrepor ela um pouquinho. Um dedinho, ó, que eu vou sobrepor ela, tá? Ó. Pra ela ficar pra fora, assim. Aí, eu vou costurar ela. Eu vou costurar ela aqui, ó, nesse tecido aqui, ó. Nesse tecido aqui, ó, da braguilha, tá? Eu vou prender ele aqui. Prender ele assim, tá? E aí depois a gente vai fazer o desenho aqui da nossa braguilha, tá? Na parte da frente aqui, ó. Então, ó, pro desenho da nossa braguilha, a gente vai pegar o nosso molde, né? Da nossa braguilha lá, ó. E vai botar essa parte aqui, ó, reta. Com essa parte reta aqui, tá, ó. Vai botar bem juntinho aqui, ó. Aí a gente vai vir com um lápis ou alguma coisa e desenhar aqui pra gente poder costurar, tá? E uma coisa importante é que a gente só vai costurar grudando nosso tecido aqui, ó, e essa parte do zíper aqui, tá, ó. Então, é assim que a gente vai fazer essa parte da braguilha, tá? Então, eu fiz aqui o desenhozinho, ó, com giz de alfaiataria, tá? E tá bem clarinho, mas acho que dá pra ver um pouquinho, ó. Fiz o desenhozinho, tá? Agora eu vou pregar primeiro
A parte da braguilha que vai proteger o nosso zíper, tá? Então prendi. Tá preso. Aqui, ó. Tá presinho aqui. Agora a gente vai botar a braguilha, tá? Que é o que vai proteger o nosso zíper. Então eu posicionei ele aqui, ó. Deixando essa margenzinha aqui pra gente costurar nossa braguilha, tá? Ó. Essa parte aqui, ela não pode ficar presa aqui. Porque aqui vai fazer o desenho da braguilha, tá? Ó. O desenho. E aqui a parte que vai prender o nosso zíper, tá? A nossa braguilha, esse aqui, ó. E aí a gente vai prender ele só aqui, tá? Ó. Então eu costurei ele aqui, ó. Prendi já, tá? Ó. Agora eu vou virar ele aqui do lado avesso. Ele tá preso, ó. Aqui, tá? Ó. Não tá assim. Agora eu vou botar o alfinete segurando ele pra cá, tá? Que eu vou fazer o desenhozinho da braguilha aqui pra não correr o risco de pegar nele, ó. Porque tá bem pertinho, tá? Ó. Então eu vou botar um alfinete pra segurar pra cá ele. Assim, ó. Prendi ele aqui, tá? Que agora eu vou fazer aquele desenho da braguilha aqui do outro lado, tá? O desenhozinho que a gente fez aqui, ó. Vou costurar, tá? Passar uma costurinha aqui. Então, já fiz aqui o desenho da nossa braguilha, ó. Quase não dá pra ver. Eu tive que entrar um pouquinho a mais do que eu tinha desenhado, tá? Porque não tava pegando nessa parte aqui, ó. Aí tem que pegar, tá? Aí ficou aqui, ó. Essa última linha aqui eu vou retirar depois, tá? Que vai valer essa daqui. E tá assim, tá? Agora a gente vai unir a lateral do nosso short. E também fechar aqui o entreperna e botar o cois. Pra finalizarmos o nosso short. E botar também o nosso forro, né? A gente tem que colocar o forro. Então eu tô aqui, ó, costurando o forro, tá? Eu vou costurar aqui as laterais, ó. Já costurei as pence e já costurei essa parte aqui do gancho das costas, tá? Agora eu vou costurar as laterais e vou estar costurando aqui o fundo aqui da frente também, ó. Esse pedacinho de gancho e depois eu vou fechar essa parte aqui que é o entreperna, tá, ó. Eu vou estar fechando. E depois eu vou pra parte aqui de fechar também o nosso short da parte da frente das costas, tá, ó. Fechar o tecido principal, tá? Da mesma forma como eu vou fechar aqui o nosso forro, tá? Eu não tô gravando, gente, porque a câmera fica muito ruim posicionada para gravar na máquina, tá? E a máquina faz muito barulho. Aí eu tô aqui gravando algumas partes, mostrando pra vocês, mas é só passar a costura reta, tá? Eu tô passando mesmo a costura reta, ó. Eu ia passar o zigue-zague, mas acabei que passei a costura reta, tá? Então vamos lá. Só com zigue-zague, tá? Com acabamento. Depois eu vou passar aqui a costura reta, tá? Aí aqui sobrou um pouquinho, porque eu queria igualar esses dois desenhozinhos aqui, tá? Ó. Aí eu vou tá cortando isso aqui, tirar fora. Aí eu fechei os lados, ó. O fundo aqui, ó. Fechei, tá? E vou tá passando a costura reta e refilar isso aqui que sobrou, tá? Eu também fechei o nosso forro, tá? Fechei o nosso forro, a lateral. Aqui já tá com o zigue-zague e a costura reta, tá? Ó. Fechei o fundo também. Aqui, ó, a outra lateral. E tá tudo fechadinho já, tá? Ó, o nosso forro do short. Então tá aqui o nosso forro, ó, fechadinho, tá? Ó. Aí sobrou essa parte aqui da braguilha, né? Que a gente vai fazer o acabamento lá na hora que a gente for costurar, tá? Aqui eu aproveitei um pouquinho da parte da orelha do tecido. Mas não tem problema não.
Eu vou ver ou se eu faço um acabamentozinho aqui virando um pouquinho, ou se eu deixo assim do jeito que tá, viu? Mas eu acho que eu vou virar um pouquinho pra dentro e vou costurar, tá bom? Só pra não correr o risco de desfiar, né? Então, depois que fizer esse processo de fechar o forro e fechar o short, a gente vai unir eles, tá? Então, antes disso, faça a costura da sua braguilha, tá? Aqui ainda tá do lado do avesso, ó. Faça a costura da sua braguilha, das suas pences, para depois a gente tá unindo o forro e o nosso tecido principal, tá? O nosso short aqui já tá costurado, eu passei a costura reta, tá? Nessa linha azul escura aqui, ó. E já refilei também. Refilei o que tinha aqui na barra. E agora é a hora de a gente experimentar para ver se tá bom na cintura, tá? Se não tá apertando, se tá muito folgado. Porque se estiver muito folgado, vai ter que vir aqui e apertar mais um pouquinho. Se estiver apertado, vai ter que tirar um pouquinho. Botar a costura um pouco mais pra lá, tá? Então, eu já testei, já tá boa no meu corpo. Tá com a folga boa. E aqui também tá o nosso forro todo costuradinho. E eu resolvi fazer uma bainhazinha aqui, tá? Agora a gente vai posicionar o nosso forro dentro do nosso short, tá? Eu vou estar desvirando ele aqui. Então, eu desvirei meu short aqui, tá? E agora eu vou estar botando o forro. Ó, aqui ele tá no direito, o nosso short, tá? E o forro, ele vai entrar do lado avesso, tá? Com o avesso pra cima. Porque eu quero que isso aqui, essas costuras... Só um minuto. Essas costuras aqui, ó, fique por dentro, tá? E aí, por fora, eu quero que fique assim, a costurinha bonitinha, tá? Vocês vão entender aqui quando eu encaixar ele aqui. Então, vamos botar costa com costa e frente com frente. Eu vou botar aqui e já volto com vocês. Então, é assim, ó. Entenderam? Eu botei as costuras tudo lá pra dentro, tá? E botei aqui, ó, meio com meio. Aqui é o meio costa, tá? Ó. Só lá focar um pouquinho aqui. Aqui é o meio costa. Aí, botei as pences com as pences, tá? E a lateral com a lateral. Aí, quando chegar bem aqui na parte onde tá o zíper, nós vamos... Lembra que no forro também a gente colocou o valor da braguilha, né? A gente vai refilar um pouquinho essa braguilha e vamos costurar ela aqui com uns pontinhos invisíveis, tá? Nós vamos pregar o forro nessas sobras de braguilha aqui, tá? Ó, tanto aqui como do outro lado, tá bom? Então, eu vou estar costurando aqui em cima na cintura só para segurar esse forro. Eu vou costurar de um lado pro outro, tá? Aqui, ó. Aqui é a lateral, viu? Do nosso short. A emenda onde tá a frente com as costas. Eu vou costurar daqui até o outro lado aqui do nosso short, tá? Ó. Aí eu vou ver o tanto que eu vou ter que retirar de braguilha aqui do nosso forro para poder emendar aqui, tá? Eu vou emendar ele com pontinhos à mão. Os amores, eu prendi, tá? Prendi a cintura aqui, ó. Já eu mostro pra vocês. Mas antes, ó, a gente vai unir, tá? Aquela partezinha da pala. A gente vai estar tirando aqui 1 centímetro, tá? Eu vou recortar 1 centímetro aqui. E o resto que ficar é pra gente dobrar, pra poder costurar lá onde tá a nossa pala, tá? A gente vai prender a mão com pontinhos invisível, tá? Eu nunca tinha feito uma roupa assim pra forrar. Não um short, um vestido eu já fiz, mas um short eu ainda não tinha feito. Então essa foi a maneira melhor que eu achei pra estar forrando essa peça, tá? Se alguém souber fazer de outra forma, me avisa aí pra mim também tá aprendendo, tá? Então essa aqui foi a melhor forma que eu encontrei. Então eu acabei de recortar, tá? Ó, recortei um pouquinho, 1 centímetro só, tá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como eu já costurei a cintura. Ó, então eu fiz, ó, a costurinha, tá? Só pra segurar aqui esse forro, tá? Para depois a gente pregar o nosso cós. Agora eu vou estar posicionando aqui, ó, a nossa pala aqui, tá? Pra terminar de costurar esse cós. Isso aqui eu vou botar pra dentro assim, tá, ó? Tá pra dentro, ele vai ficar assim, tá, ó? Mas não aqui no meio, tá? É nessa beiradinha aqui que ele vai ficar, ó. Quero pregar ele nessa beiradinha, tá? Fazendo um acabamento aqui. Então, eu prendi aqui, tá, ó? Eu vim prendendo
Um de um lado, do outro. Ó, esse daqui eu prendi desse lado aqui, desse zíper, tá? Eu tive até que abrir um pouquinho mais aqui, ó. Vocês façam isso bem aqui na parte do gancho, ó. Pra acomodar melhor. E depois a gente vem dar uns pontinhos aqui, fechando um pouquinho mais, tá? E aí eu vou estar prendendo ele com pontinhos à mão, tá? Tanto aqui como aqui, tá? Pra essa costura não sair aqui do outro lado, ó. Pra não sair aqui, ó. Porque os zíper estão... O zíper não, perdão. Os alfinetes estão aparecendo, ó. Então, se a gente viesse aqui e costurasse na máquina, ia aparecer a nossa costura. Então, eu vou prender com os pontinhos invisíveis, tá? Todo que é ao redor aqui e aqui, tá? Eu vou estar ensinando vocês como é que faz esse pontinho invisível. Aí depois eu vou fechar mais um pouquinho aqui embaixo, tá? Ó. E depois disso, nós só vamos colocar o cós e o botão do nosso short, tá? E aí vai estar finalizado.